Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite a você que está assistindo através da transmissão. Que Deus também te alcance e te abençoe ricamente. Vou convidar os irmãos a abrir suas Bíblias lá em Filipenses 4, do versículo 10 ao versículo 13. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Se vocês não tiverem essa versão, acompanha pelo telão, pela projeção. Amém? Filipenses 4, de 10 a 13. Filipenses 4, de 10 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, eu venho aqui, Pai, como mais humilde dos Seus servos, com todo o tremor, com todo o temor que a Tua palavra merece, Pai. Pai, a Tua igreja está voltada 100% para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. Pai, a gente já saiu de casa, a gente já professou publicamente que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus e mais ninguém, que só o Senhor deu seu único Filho para que ninguém morra, mas tenha vida eterna. A gente professou isso daqui hoje publicamente, Senhor, para a gente oferecer um louvor que, mesmo imperfeito, mas vem do coração, Senhor. Pai, e agora a sua igreja, Senhor, quer ouvir a Tua palavra. A sua igreja quer saber o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, o que pode ser colocado em prática, Senhor. Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra especial para essa noite. O texto foi lido e o Espírito Santo pode achar quem Ele quiser aqui dentro, Senhor. Ele pode achar quem Ele quiser através da transmissão das pessoas que estão assistindo na sua casa. Pai, não deixe a gente sair daqui hoje, Pai, do mesmo jeito que a gente entrou. Que essa palavra ela possa ser colocada em prática, Senhor. Que essa palavra possa virar uma chave na nossa cabeça. Que a gente possa ver ela de uma maneira totalmente diferente. Mas eu preciso, Senhor, nós precisamos que o Espírito Santo do Senhor fale nessa noite. Para que a gente volte para casa verdadeiramente edificados, na certeza que o Senhor falou e que o Senhor tinha algo para nós. Pai, produz mudança nas nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse livro foi escrito por Paulo. Paulo, quando escreveu esse texto, ele estava em Roma, preso. Ele estava acorrentado por um guarda 24 horas. Os guardas se revezavam e ele ficava preso do lado desses guardas. Ele estava numa espécie de corredor da morte, esperando a decisão de César se ele ia ser executado ou não. E essa palavra foi destinada à igreja de Filipos, na Macedônia. Igreja que ele tinha uma grande admiração, um grande carinho. E dá para ouvir, dá para entender isso pelas palavras dele. O propósito dessa carta que Paulo escreveu para essa igreja era de agradecer a oferta financeira que ela tinha feito, era de encorajar aquelas pessoas em viver em unidade contra os conflitos que apareciam, era de advertir contra falsos profetas, era de exortar os crentes, dos crentes que deveriam se alegrar independente da situação, da circunstância. O tema central dessa carta é alegria em Cristo, independente das circunstâncias.
A gente sabe que o ano está acabando, não é verdade? Essa semana agora começa o mês 10. E a gente sabe que daqui para o final do ano é um pulo, não é verdade? Quantos planos a gente fez lá no começo do ano, lá em janeiro, dezembro, para virar o ano? Foram vários, não foram? Alguns queriam ler mais a Bíblia, outros queriam emagrecer, outros queriam comer melhor, outros queriam ter um emprego melhor, outros queriam se livrar das dívidas. Não é verdade? Todos aqui fizeram planos ou não? Não é verdade? E a gente chega agora no final do ano, próximo do final do ano, e muitos desses planos não concretizaram. Muitos desses desejos nossos não deu certo. E a gente não está contente com isso, não é verdade? Quem aqui não queria melhorar a sua saúde, aqueles que estão passando por problemas sérios? Quem aqui não queria ter uma situação financeira melhor? Quem aqui não queria ter lido a Bíblia inteira esse ano, mais de uma vez? Quem aqui não queria ter tido um relacionamento melhor com Deus? Quem aqui não queria ter perdoado alguém que não foi perdoado? Quem aqui que não queria voltar a um relacionamento que não foi feito? O fato é que a gente não está satisfeito nesse momento do ano, em todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Mas Paulo, ele fala para nós o seguinte, que a gente tem que estar feliz em qualquer situação, em qualquer circunstância, a gente tem que estar feliz. Que a gente precisa estar contente e expressar gratidão, mesmo na situação que a gente está vivendo, mesmo nas circunstâncias que a gente está vivendo. Paulo fala isso para nós e, ao mesmo tempo, ele fala para essa igreja o seguinte: olha, eu não estou necessitado, eu agradeço a oferta. Ele quis mostrar que ele não é um mercenário, ele quis mostrar que ele não quis tirar proveito da fé daquelas pessoas, mas ele demonstra gratidão com aquelas pessoas, com aquela igreja. A alegria de Paulo não era pela oferta, a alegria de Paulo era pelo que a oferta representava, o cuidado de Deus na vida deles. Amém? E aí eu pergunto para você essa noite, apesar da circunstância que você está vivendo, você é grato? Apesar do que você acha que não está bom na sua vida, você é grato pela circunstância que você vive? Você é grato pela provisão que Deus tem colocado na sua vida, independente de você estar feliz ou não? Nessa noite, Deus vai mostrar para nós que para viver feliz em toda situação, em toda circunstância, existe um segredo. Para a gente estar feliz, para a gente estar contente, mesmo que as coisas não vá bem, existe um segredo que foi revelado lá atrás e que a gente não presta atenção nesse segredo. E quem não quer saber de um segredo que vai mudar a nossa vida? Quem não quer saber de um segredo que vai mudar o jeito que a gente enxerga a realidade? Amém? Alguém quer saber aqui desse segredo? Hã? Vamos lá? No versículo 10, Deus fala assim, Paulo fala assim para a igreja: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade. Paulo começa o versículo agradecendo o cuidado de Deus pela vida dele, que mesmo ele estando num lugar que não era muito bom de estar, provavelmente, um lugar que coloca os presídios de hoje num patamar muito elevado. Nessa época não tinha direitos humanos, nessa época não tinha saneamento básico, nessa época a vida não tinha tanto valor quanto tem hoje. Ninguém lutava pelos presos, ninguém preocupava com eles. E Paulo estava nessa situação. E mesmo nessa situação, Deus tem o cuidado de mandar um auxílio para ele através dessa igreja.
Essa ajuda que Paulo recebe é muito mais profundo do que simplesmente uma ajuda financeira. É o cuidado de Deus com a vida dele. Mas Paulo também ensina para nós algo extraordinário que a gente tem que colocar em prática a qualquer custo. Não julgue as pessoas. Não julgue as pessoas. Qualquer um de nós, talvez, estaria irritado com essa igreja, porque essa igreja foi a igreja que Paulo fundou, foi a igreja que Paulo perdeu muito tempo dele, dedicação, e essa igreja demorou para mandar recurso. Qualquer pessoa estaria julgando essa igreja, qualquer um estaria falando, mas por que eles me abandonaram? Por que eles não cuidaram de mim? O tempo que eu passei lá não valeu nada. Qualquer um de nós julgaria, não é verdade? Só que Paulo dá uma lição para nós extraordinária. Ele fala o seguinte: eu sei que vocês cuidam de mim, eu sei que vocês têm cuidado de mim, e só não cuidou antes porque não teve oportunidade. Deus fala para nós essa noite: não julga. Você não sabe o que a outra pessoa está pensando. Você não sabe o que tem do outro lado. Sabe, Paulo fala, vocês não teve oportunidade. E essa oportunidade pode ser várias. Talvez eles não tinham mesmo recurso para mandar, não era nada contra Paulo. Não era nada contra o ministério dele, não era nada do que ele ensinou. Talvez simplesmente não tinha recurso. Talvez não tinha um mensageiro para levar esse recurso até Roma. Era uma viagem longa. Não existia Pix, não existia transferência de valores. Tinha que levar em mãos. E era uma viagem longa, onde o melhor meio de transporte que existia era cavalo. Onde o único meio de transporte para fazer uma viagem longa dessa era navio. Não era fácil arrumar um mensageiro, mas Paulo não pensou mal dessa igreja, Paulo não julgou essa igreja, como muitas vezes a gente faz. Qualquer coisa que a gente não fica confortável, a gente já julga. Qualquer coisa que a gente acha que não está legal, a gente julga e já faz um relatório completo da pessoa. Paulo aprendeu que Deus que providencia tudo. Paulo aprendeu que Deus usa pessoas para abençoar. E se aquelas pessoas não tinham mandado, não é por nada, é porque ainda não era a hora de Deus. A gratidão não deve ser pelo presente, mas pelo cuidado de Deus. Amém? Gratidão por tudo que acontece. Gratidão porque a gente tem força para trabalhar. Gratidão porque a gente tem um emprego, mesmo que talvez não seja o que a gente sonhou. Gratidão porque a nossa situação financeira talvez não está do jeito que a gente está, mas a gente está vivendo. Gratidão porque tem um Deus extraordinário que cuida da gente em todos os detalhes. Porque a situação e a circunstância que você vive não define você. Talvez você está passando por um momento em que você não está bem, mas isso não te define. Deus está trabalhando. Só que a gente tem que ter gratidão. A gente tem que entender que a hora de Deus é uma hora diferente da nossa. E que se precisar, vai atravessar o continente para chegar para nós, vai andar de cavalo, vai andar de navio, mas vai chegar a providência de Deus. E nesse momento, você não pode murmurar porque demorou, você tem que ser grato por isso, amém? No versículo 11 e 12, Paulo fala de uma escola para o contentamento. Ele fala assim: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter abundância como passar necessidade. Paulo revela
que o comportamento de aprender esse segredo ele não é natural, precisa aprender, precisa estudar, precisa refletir, não é uma coisa natural. Ele usa a palavra que aprendi, é um processo, é aprendizagem. E olha que esse texto de Paulo é um dos textos mais conhecidos da igreja, não é verdade? Mas a gente não estuda esse texto, a gente não aprende com esse texto, a gente repete o texto. Paulo fala, aprendi, é um processo, é aprendizado. Paulo aprendeu o segredo. Paulo fala de um segredo para viver contente em qualquer... Ele usa a palavra segredo. Sabe por que ele usa a palavra segredo? Filipe, a cidade de Filipe, ela era uma cidade conquistada por Roma. Só que eles tinham como cultura a cultura grega. E na cultura grega, existiam religiões onde você precisava descobrir alguns segredos para evoluir, para crescer espiritualmente, para avançar na religião. E Paulo usa essa figura aqui de segredo, porque ele sabia que isso ia chamar a atenção daquelas pessoas, porque aquelas pessoas, na hora que lessem, aprendi o segredo, as pessoas iam falar na hora, espera aí, algo grande tem aí espiritualmente, algo grande tem aí religiosamente, ele está falando que avançou religiosamente, isso chamou, e é verdade, quando Paulo fala que ele aprendeu o segredo, ele avança espiritualmente, amém? Vocês entenderam isso? E para nós não é diferente, a gente precisa avançar, a gente precisa entender esse segredo, a gente precisa estudar esse segredo, a gente precisa avançar na vida espiritual, a gente precisa aprender o segredo que Paulo tinha, de viver bem em toda situação. Mas viver bem em toda situação é um segredo? E não é algo óbvio. Não é uma coisa que está evidente, não é uma coisa clara. À primeira vista, as pessoas não entendem isso. É oculto viver bem em todas as situações. Não é verdade? Viver bem em toda situação, aprender esse segredo, precisa se aprofundar, precisa pesquisar, precisa analisar. É um segredo que poucos conhecem, inclusive entre nós, crentes. Poucos conhecem esse segredo. Mas eu já li esse texto tantas vezes, eu já ouvi tantas pessoas falar desse texto, mas não aprendemos o segredo. Sabe por quê? E eu vou falar para vocês. Se não fosse assim, não tinha tanto crente reclamando da vida. Se não fosse assim, não tinha tanto crente reclamando do casamento, do emprego, dos filhos, da situação financeira. Se não fosse assim, não tinha tanto crente reclamando do grupo de louvor, das músicas que foi cantada, não tinha muita gente reclamando do pastor, não tinha muita gente reclamando do pregador, não tinha muita gente amargurada, não tinha pessoas com ódio no coração, vingativas, não liberando perdão. Se isso fosse uma coisa simples, não existia tanto disso entre nós. Talvez você entrou hoje aqui, parou para conversar com alguém, e alguém reclamou com você de alguma coisa. Então não é tão simples esse segredo. Deus precisa de um culto como esse, de um momento precioso como esse, para falar para nós o seguinte: existe um segredo, aprenda sobre esse segredo, viva bem em qualquer situação. Amém? Não é porque a gente aceitou Jesus, não é porque a gente vem na igreja todo domingo, que a gente sabe e pratica isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é só para quem tem pouco esse segredo, é para quem tem muito também. A pessoa que tem pouco, e vou falar financeiramente agora, a pessoa que tem pouco dinheiro, que vive uma vida ali regrada, difícil, ela não está satisfeita e ela reclama da vida que tem.
ela não está satisfeita com a situação que ela está. Aí você pega a pessoa que está lá em cima, que tem dinheiro sobrando, que tem renda alta, ela não está satisfeita também e reclama da vida dela, porque quanto mais tem, mais quer. Não é verdade? A pessoa que está com a situação, com a sua saúde que não está bem, ela reclama. A pessoa que está com a saúde 100%, ela reclama também, sempre acha que tem alguma coisa para melhorar, que pode mudar. E aí por diante. Então não é para quem tem pouco, e não é para quem tem muito. É viver bem na situação que está, na circunstância que está. É viver satisfeito, é ter gratidão. Amém? E lá no versículo 13, ele conta o segredo para nós. Vamos lá? Todo mundo junto, me ajuda? Vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos de novo? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, aleluia. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Ter todo o dinheiro que eu quero? Hã? É? Posso ter uma situação financeira da melhor que existe? É tudo isso? É isso eu posso? É isso que Deus está prometendo? É ter o carro do ano? É ter a casa sonhada? É ter a saúde perfeita? É o quê, então? É viver bem em todas as circunstâncias. Amém? Vocês conseguem entender isso? Não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com o que eu acho que eu mereço, não tem nada a ver com o que eu quero ter. É viver bem em toda circunstância. Porque se você não está vivendo bem hoje, com a circunstância que você está, se você não está satisfeito, se você não está feliz, na hora que você atingir o que você acha que é ideal, você vai começar a ficar insatisfeito de novo. Se você não aprender o segredo de Deus, que é: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso sim viver uma vida feliz, independente da minha circunstância. Eu posso estar contente, independente da circunstância que eu vivo. E essa circunstância que você vive hoje, daqui a um ano, ela vai ser outra. E você vai estar dando risada do que aconteceu hoje. Talvez nem um ano. Eu converso com pessoas que falam assim: eu não via saída para a minha situação. Eu não sei como eu saí dessa situação. Então não pode ser o que a gente acha, o que a gente quer, o que a gente deseja. Tem que ser em qualquer situação, porque tempos difíceis virão e tempos bons também virão. Amém? O segredo é viver bem em qualquer situação. Só que eu preciso ser fortalecido, não é verdade? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso ser fortalecido. E como que eu vou ser fortalecido? Eu vou ser fortalecido. E presta atenção nisso, irmãos. Eu vou ser fortalecido para tudo poder, para viver bem em qualquer situação, com uma comunhão diária com Deus. Diariamente eu preciso conversar com esse Deus. Diariamente eu preciso ter comunhão, diariamente eu preciso estudar a palavra dele, diariamente eu preciso ler, eu preciso procurar a presença dele, eu preciso procurar a presença do Espírito Santo, eu preciso ser dependente de Deus para estar fortalecido, eu preciso ser grato, eu preciso ter relacionamento. Como pode viver bem em toda circunstância? Como posso tudo naquele que me fortalece, se eu não converso com ele? Se eu não leio as instruções dele para a minha vida? Se eu não busco ele, como posso ser forte? É muito mais do que o texto que Paulo falou para aquela igreja. É muito mais, tudo de Deus é muito profundo. E tem pessoas usando esse versículo que tudo pode para falar de dinheiro. Tem pessoas usando esse versículo para falar para ter uma vida melhor. Está errado, o contexto não é esse. O contexto é viver bem em qualquer situação. Isso eu posso, desde que eu esteja fortalecido.
Como que eu posso ser fortalecido por Deus se eu não sou dependente de Deus, se eu sou autossuficiente, se eu acho que meus braços resolvem todos os problemas? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou buscar me fortalecer todos os dias. Não saia de casa sem orar. Não comece um dia sem falar com Deus. Não comece um dia sem buscar a orientação dEle. Não comece um dia sem ler a palavra dEle. Porque naquelas primeiras horas do dia você tem controle do que você vai fazer. Depois que você sai para fora para trabalhar, depois que você começa a sua rotina, não tem mais controle, você não consegue parar. Eu vou parar a tal hora para orar, você não vai conseguir. Acorda mais cedo, fala com Deus, se fortalece e saia para esse mundo aí. Amém? E para concluir, Deus não é um poder que nós ativamos. Ele é um Pai com quem nós nos relacionamos. Essa força é uma consequência natural de uma vida em dependência dEle. Você não está fazendo para receber, você está se conectando e permanecendo com Ele. E a força se manifesta através do fruto, que é o relacionamento. Esse segredo que Paulo conta, ele é público. Basta a gente tomar posse dele. Esse segredo é público. Não espera a sua vida ficar do jeito que você quer. Porque quando ela ficar do jeito que você quer, você vai querer algo diferente. É do ser humano. A gente é assim. A gente nunca vai estar satisfeito. Toma posse desse segredo. Põe em prática na sua vida. Paulo escreveu essa carta, ele não estava na casa dele, ele não estava num palácio, ele estava acorrentado do lado de um soldado. Ele estava no corredor da morte, sabendo que a qualquer momento ia sair a sentença de morte dele, e ele ia ser executado. Mas ele estava feliz, independente da circunstância, ele era grato, ele tinha dependência com Deus. E ao invés de reclamar, ele fala para nós, nessa noite, alegrai-vos. Ele fala para nós, fique contente com a circunstância que você está vivendo. Eu não estou falando aqui que você não pode querer melhorar. Eu não estou falando aqui que você não passa por uma dificuldade. Eu só estou falando o seguinte, eu só estou repetindo o que Paulo falou. Viva bem em qualquer circunstância. A vida é muito curta para a gente esperar o momento certo para viver bem. É um piscar de olhos. Pessoas que a gente ama não estão mais com a gente. Pessoas que viveram amarguradas a vida inteira esperando o momento certo para ser feliz. E Deus fala para nós, seja feliz agora. Viva contente. Sua situação vai melhorar com toda certeza. E vai vir dias difíceis também, com toda certeza. Mas a gente vai viver bem em todos os momentos. Paulo era contente no Senhor em todo o tempo. Ele aprendeu o segredo do contentamento, que é a força que vem de Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Que essa palavra possa servir de mudança de vida. E que a gente possa viver mais contente, independente das circunstâncias. Amém?